ratificação do protocolo de Quioto. E o governo tinha negligenciado esse tema, não tinha ratificado e começou uma cobrança internacional muito grande. E muita gente dizia, o PSDB vai pagar um grande mico porque não vai chegar na África do Sul com o protocolo ratificado. Eu botei o protocolo embaixo do braço, corri dentro do Senado, conseguimos aprovar, eu e o Lúcio Alcântara, e muita gente do PT dizia, você devia deixar o Fernando Henrique passar o vexame. Eu dizia, eu não posso fazer isso, porque quem vai pagar o pato é o Brasil, é a Amazônia, que nós não vamos ratificar o protocolo. Então, eu não faço política com ódio, não faço política com raiva, nem com mágoa. Eu faço política pensando naquilo que é o melhor para o Brasil, naquilo que é melhor para o Acre. E agindo com autonomia, com independência, o que não significa que não tenha diálogo e que não tenha conversa com as pessoas e respeito pelas pessoas. As críticas são feitas quando devem ser feitas e eu as faço com muita autonomia. Senadora, a última pergunta dos internautas é o Marcos Vinícius. Marina, o projeto político da Frente Popular ainda é o melhor para o Acre? E como tem sido sua relação com os irmãos Jorge e Tião Viana nos últimos tempos? Bem, a relação tem sido sempre de respeito. De respeito. E, graças a Deus, eu não nego as amizades e os respeitos que eu cultivei durante tantos anos. Agora, a diferença que temos no plano nacional, em muitos aspectos, ela se rebate aqui também, internamente, dentro do Estado. E isso não é segredo, não apoiei o PT no primeiro turno em 2012 por causa dessas diferenças, que são muito bem percebidas. Obviamente que não trato a Frente Popular como se fosse uma inimiga. Tanto é que faço questão de manter os pontos de contato com essas pessoas. Mas a autonomia que eu tenho em relação a esse processo, que a rede tem, que pessoas como o Toinho, que sempre foi uma pessoa que nos ajudou muito. O Toinho foi, talvez, uma das pessoas que mais nos ensinou nesse debate sobre ecologia e desenvolvimento sustentável, não é? Depois do Chico Mendes. Não é? Mesmo assim, ele tem uma visão crítica, não só do governo da Frente Popular, mas em relação a mim, em muitos momentos ele vinha, colocava seus pontos de vista, eu os assimilava, às vezes continuávamos divergindo. Então é um processo, não é? E obviamente que eu acho que, infelizmente, os partidos que no passado foram inovadores, foram democráticos, ao ponto de questionar, não é, o establishment, de questionar o status quo das realidades em que viviam, hoje acabaram se transformando em boa parte naquilo que nós tanto criticávamos. Senadora, Eduardo Campos hoje patina com a margem de erro a seu favor em 8% das intenções de voto. Isso com a margem de erro a seu favor, no melhor dos cenários. Fala-se que no Nordeste, onde ele teria uma visibilidade muito maior, seu desempenho tem sido ainda abaixo do de Dilma, nas pesquisas de opinião popular. E no Norte e Sul, Eduardo Campos ainda é um grande desconhecido da sociedade brasileira. Muito bem. Como Marina vai poder ajudá-lo nesse processo para que ele possa se viabilizar para as eleições deste ano? Acho que a aliança e o debate que estamos fazendo em torno de programa, isso já está ajudando. Darmos consequência a esse programa na forma de uma sustentação política que seja coerente com esse programa, com candidaturas próprias, aonde isso for possível, com pessoas que não seja apenas o discurso, mas uma prática comprometida com esse programa. Isso ajuda. São dois partidos diferentes, o PSB tem mais de 60 anos, a Rede tem há alguns meses, vai fazer um ano agora em fevereiro, se Deus quiser, mas estamos compartilhando essa ideia dos legados. Agora, tem uma coisa que com certeza eu acho que eu ajudo também, não é? É passando um pouco o meu testemunho para o Eduardo, porque eu comecei com 3%. O Eduardo já está muito melhor do que eu. Tem 5 pontos na minha frente, né? Já tem mais de 8% em algumas pesquisas. Eu comecei com 3%.
Eu sempre digo que a derrota ou a vitória, a gente só mede na história. Né? Porque se eu fosse fazer medições de pesquisa para poder fazer alguma coisa, eu nem teria virado senadora. O senador Nabor Júnior tinha 65% das intenções de votos. O senador Aloysio Bezerra tinha um pouco mais de 40%. E o Narciso Mendes vinha no terceiro lugar. Em quarto lugar, eu aparecia lá com quase nada por cento. E a senhora ganhou as eleições. Ganhei as eleições. Com a votação. Em primeiro lugar, na frente do próprio Nabor Júnior. Se eu fosse uma pessoa realista, pragmática, que fosse orientar a minha ação pelas pesquisas, nunca teria feito nada na minha vida. Então, eu acho que o meu testemunho, com certeza, ajuda o Eduardo. Porque as coisas que nós estamos debatendo, o que nós pensamos para o Brasil, não é a população que vai decidir, é a democracia que vai decidir. Quem tem o direito de ganhar essas eleições, não é o PT e o PSDB. Eu e o Eduardo, nós só temos uma coisa, o dever de não nos omitir, de dizer que do jeito que está não dá para continuar, de que é possível um realinhamento histórico, que esse realinhamento histórico busque uma governança no Brasil que seja em cima de propostas, de ideias e não da distribuição de cargos. E no final isso será bom para todos, para o PT, para o PSDB e principalmente para o Brasil. Senadora, para a gente finalizar, essa massa, essa juventude que hoje se mobiliza pelas redes sociais, que marca os rolezinhos, a mesma que marca também manifestações políticas, que marca palestras, seminários, encontros, que se mobilizam para os diversos temas de interesse da sociedade e dos interesses próprios dos jovens. Que papel essa massa de jovens terá nas eleições de 2014? E a senhora acha que ainda vai ecoar as manifestações de junho e julho passado no resultado das eleições de 2014 em todo o Brasil? Eu não me refiro apenas à eleição presidencial. Como a senhora, que tem uma grande visibilidade no seio da juventude, pretende capitalizar essa juventude a seu favor e de Eduardo Campos para 2014? Primeiro, não tendo essa pretensão de querer capitalizar a juventude. Essa juventude não é para ser capitalizada. Ela tem que ser metabolizada corretamente no processo político, social, cultural do nosso país. Eles, sem sombra de dúvidas, irão fazer a diferença. E a juventude é que faz a diferença. A juventude da minha época fez a diferença. Quando eu, o Tião, o Jorge, o Binho, a Patrícia, o Marcos Afonso, o Herbert, o Gumecindo, uma juventude bonita, Toninho Alves, dizíamos que era possível mudar a história do Acre com poderes tão arraigados, tão poderosos. Eu lembro que tinha pessoas adultas que olhavam para nós e diziam, são um bando de doidos. Tinha gente que dizia para o Binho, né? Sai de perto dessa gente, isso é pau seco, não tem folha, não tem sombra, isso não vai dar em canto nenhum. Olha o que a gente conseguiu fazer. A juventude está aí para atualizar os processos políticos, não é? A internet não veio para mudar apenas a ciência, a tecnologia, a arte, a espiritualidade. A internet vai atualizar a política, está fazendo isso no mundo inteiro, está surgindo um novo sujeito político. É o ativismo autoral a que me refiro. Não é? O ativismo autoral ele não é dirigido mais por partido, por sindicato e nem por líderes carismáticos. Mesmo que eu seja uma figura ainda que é identificada como uma liderança carismática, não é isso que vai predominar. Os processos serão cada vez mais horizontais. Né? E quando as pessoas dizem, mas a senhora não estava lá nas manifestações, não sou eu que os represento. Eles é que me representam. Naquilo que é os processos criativos, produtivos e livres. Claro que a violência, claro que as exacerbações, no meu ponto de vista, elas não contribuem. Porque na minha época de juventude, nós tínhamos dois caminhos na desobediência civil. Uns que defendiam que a gente tinha que enfrentar, né, os que nos atacavam, os seringueiros, os índios, da mesma moeda, com o revide violento. E o Chico Mendes foi pelo caminho da desobediência civil, pelo caminho do pacifismo. Foi mais revolucionária, mais transformador do que se tivéssemos feito a luta armada. Eu acredito em uma cultura de paz, eu acredito em uma desobediência civil que faz as transformações pelo constrangimento ético, que busca convencer, envolver
e que só em último recurso tem como prática o constranger e o punir. Conversei aqui com a ex-senadora Marina Silva Acriana, mais conhecida do planeta, mais influente do planeta, segundo a revista People. Obrigada, Ana. Muito obrigado pela sua vinda mais uma vez. Eu que agradeço. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.